Bom dia, queridos. Queria perguntar quantos ouviram essa palavra que o Zé mencionou, seja no Spotify, seja no dia, só para eu ter uma noção. Tá bom, obrigado. Queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Hoje nós vamos ministrar uma versão mais reduzida dessa palavra. Então, aqueles que quiserem se aprofundar mais no assunto, existe essa versão no Spotify, nós compartilhamos por 1 hora sobre esse assunto. Então, os irmãos têm esse recurso disponível lá, amém? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora no versículo 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. A igreja sempre foi atacada, desde o início, desde os primeiros anos, desde os primeiros séculos, perseguições políticas, perseguições sociais, como vinha sendo comentado pelos irmãos, até hoje sofremos, perseguições doutrinárias, heresias que se levantavam contra a igreja, contra a verdade. Mas toda vez que a palavra de Deus e o povo de Deus foram atacados, o nosso Senhor sempre usou isso como uma forma de gerar vida, de gerar crescimento. Como disse Tertuliano, um homem importante no início da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sempre que grandes ataques surgiram contra a igreja, grandes respostas surgiram da parte de Deus. E no século V, aproximadamente no ano 451, uma das verdades que estava sendo atacada era sobre a própria natureza de Jesus, quem ele é. Alguns grupos afirmavam que Jesus era Deus, mas não era homem. Outros grupos afirmavam que Jesus era homem, mas não era Deus. E diante dessa controvérsia, desses grupos que se levantavam, dessas heresias que surgiam todos os dias, os irmãos da igreja pelo mundo se reuniram para estudar, para meditar, para receber de Deus sobre esse assunto. E eles chegaram, nossos irmãos daquela época chegaram a uma doutrina que nós professamos e afirmamos até hoje, que foi chamada da união hipostática de Jesus. Não se confundam por esse nome diferente. É uma verdade muito simples, de que Jesus, ele, embora seja uma só pessoa, ele possui duas naturezas. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Não é como se ele tivesse deixado a sua natureza divina lá no céu para se tornar homem, apenas homem aqui na terra. E não é também como se na encarnação essas duas naturezas, divina e humana, tivessem se misturado e Jesus tivesse se tornado meio homem e meio Deus. Se ele não fosse totalmente homem, ele não poderia se compadecer de nós como ele se compadece. Não poderia ter nascido como ele nasceu, vivido como ele viveu e morrido da forma como ele morreu. Mas se ele não fosse totalmente Deus, ele não poderia ter nos salvado como ele nos salvou. Então é sobre esse assunto glorioso que nós vamos compartilhar nessa manhã, diante da mesa do Senhor.
as duas naturezas de Jesus, a união hipostática de Jesus. Como isso pode ser entendido à luz das Escrituras? E ao começarmos o nosso compartilhar, eu queria simplesmente compartilhar com os irmãos o porquê. Por que falar sobre isso? Por que entrarmos em doutrina? Por que falarmos sobre esses pontos mais profundos? Vermos esses textos que vamos ver. A palavra diz em 2 Timóteo 1,12, Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei e por isso eu estou certo. Conhecimento de Jesus produz esperança. Conhecer a Jesus nos dá esperança. Quando conhecemos quem Ele é, o que Ele fez e aquilo que Ele nos promete, nós podemos confiar que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Se não conhecemos a Jesus, nós estamos sem esperança. Amém? Então nós podemos olhar para o Senhor Jesus nessa manhã e apenas falarmos sobre Ele. Eu acho que é razão suficiente para uma palavra assim. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Desde a antiguidade até hoje, muitos enxergaram Jesus como um personagem fictício, como uma ideia, como um exemplo de moralidade, mas não como alguém real, um homem real, alguém que viveu nesse mundo. Mas como a Bíblia apresenta Jesus? Como a Escritura apresenta o nosso Senhor? Eu quero mostrar 3 aspectos da humanidade do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é apresentado em Lucas, no Evangelho de Lucas, como descendente de Adão. A genealogia de Lucas, do Evangelho, é única, porque ela começa em Jesus e ela vai subindo e subindo e subindo até o primeiro homem que foi criado. De certa forma, nos coloca na mesma árvore genealógica, todos nós, que o nosso Senhor. Todos nós tivemos origem naquela criação. E Jesus é apresentado aqui como filho de Adão. Um dos títulos mais comuns de Jesus é Filho de Deus. Mas aqui em Lucas ele também é apresentado com um título que é Filho do Homem. Jesus é homem, Ele é humano. Jesus tinha uma vida humana. Normal. Em Lucas vai narrar o nascimento de Jesus e é um nascimento normal. É claro que a concepção de Jesus foi miraculosa, ele nasceu de uma virgem, mas o seu nascimento foi como o nascimento de todos nós. A minha esposa está grávida e ela sente as dores das últimas semanas da gestação, a dificuldade de se mover. Queridos, Maria passou por todas essas mesmas dores. O nascimento de Jesus, quando chegou a hora, Ele nasceu. Foi um nascimento normal. Jesus teve uma infância normal. Jesus não sabia ler. Em um certo momento, Jesus não sabia falar. Vocês conseguem entender a beleza disso? O Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, por amor a nós, se permitiu entrar em uma situação tão limitante, a ponto de ter que aprender a falar. Jesus não sabia escrever, Ele precisou aprender a escrever. Ele não sabia ler, Ele precisou aprender a ler. Ele teve uma infância normal. Jesus teve uma família normal, com conflitos normais. Certa vez a família de Jesus achou que ele tinha enlouquecido, queria tirar ele do meio de uma multidão. Assim como as nossas famílias, às vezes se confundem.
Jesus tinha uma família normal. Ele tinha um trabalho normal. Em Marcos 6:3, as pessoas questionam a autoridade de Jesus e perguntam: não é esse o carpinteiro? Assim como você tem uma profissão, assim como eu tenho uma profissão, e nós esperamos receber o pagamento no final do mês, Jesus também. Jesus também. Jesus tinha uma casa normal. Eu quero abrir com vocês não precisam abrir, podem acompanhar no slide, mas eu quero mostrar para vocês esse texto de João, porque esse texto é tão lindo para mim. Vocês conseguem projetar João 1, 38 e 39? João 1, 38 e 39, diz assim: disse Jesus, ou melhor, Jesus voltando-se, vendo que os seguiam os seus primeiros discípulos, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: mestre, onde o Senhor mora? E Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Pode voltar para o slide agora. Eu quero que vocês pensem sobre esse versículo comigo. Jesus, num certo momento da sua vida, morou sozinho. Ele tinha que fazer a cama. Ele tinha que lavar a louça, os utensílios. Ele tinha que varrer o chão. Jesus provavelmente tinha que pagar aluguel. Aqueles de vocês que pagam aluguel como eu, sabem, ele recebia o seu salário, tinha que falar com o proprietário da sua casa. Como você faz? Jesus fez. Jesus era totalmente humano. Ele tinha uma vida normal. A vida de Jesus era naturalmente sobrenatural. A glória da divindade de Jesus, ela brilhava através da normalidade dos seus dias. Eu perdi o controle aqui, mas... Ok, voltou. Obrigado. Jesus, ele tinha uma vida normal, uma vida humana. E ele tinha também uma alma humana. Jesus tinha alma. Lembram quando no jardim do Getsemane ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte? Jesus tinha uma alma como nós, com sentimentos, emoções e vontades como as nossas. A única diferença é que ele não tinha pecado como nós temos. Jesus teve compaixão, teve tristeza, teve indignação pela incredulidade dos discípulos. Jesus se frustrou, Jesus se admirou. Pensem, queridos, ao olhar para textos assim, pensem na profundidade do que isso significa. O Deus onisciente, que conhece todas as coisas, se permitiu admirar ao ver a fé no coração de um centurião. Ele ficou admirado, surpreso. Como se surpreende Deus? Jesus se deixou ser surpreendido. Alegria. Jesus era um homem alegre. Jesus experimentou solidão. Alguém já disse que uma das necessidades mais fundamentais do ser humano é a de pertencimento. Nós precisamos pertencer. Acho que a maioria de nós já passou pela experiência de ter uma prova na escola, no trabalho, na faculdade, algum tipo de prova, de teste, e não estudar. Esqueci da prova. Já passaram por isso? Eu passei muitas vezes. E a primeira coisa que a gente procura quando nós esquecemos de uma prova é o quê? Alguém que também esqueceu. Porque nós queremos fazer parte. E o sentimento de solidão, quando fui só eu que esqueci, é terrível.
E Jesus, ele experimentou a solidão. Todos os seus discípulos o abandonaram. Jesus se cansou. Cansado da viagem, Jesus se assentou no poço, falou com aquela mulher samaritana. Tem um texto onde Jesus está no barco, em meio à tempestade, ele dormia. Vocês lembram dessa passagem? Mas eu lembro que no Antigo Testamento, Deus é referido como o guarda de Israel que não dorme. Mas por causa da sua humanidade, o guarda de Israel se permitiu dormir por um momento, porque ele estava cansado, confiando totalmente nas mãos do Pai. Ele cansou. Jesus teve fome e sede. Eu gosto de dizer que talvez essa é a característica da alma de Jesus que mais nós conseguimos entender. Ninguém está alegre o tempo todo, todos os dias alegre. Ninguém está triste todos os dias, mas todos os dias a gente tem fome. Todos os dias a gente tem sede. E eu quero fazer um convite para vocês, que agora, quando vocês forem almoçar e sentirem fome, pensem que essa é a mesma sensação que o nosso Senhor passou. Essa fome que a gente sente foi igual à fome que Ele sentiu. Talvez a dele foi muito maior. Jesus foi como nós. Ele teve sede. Jesus teve esperança. O Deus eterno se permitiu estar em uma situação de ter que esperar. E a última característica da humanidade de Jesus que eu quero enfatizar, e temos muitas outras, você pode conferir isso naquela palavra do Spotify. Mas a última característica que eu quero enfatizar é que ele tinha um corpo humano. Nós vimos que ele sentiu fome, sentiu sede, cansou. E nos seus últimos dias aqui na terra, esteve com seus discípulos e fez aquilo que nós vamos fazer hoje. E ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, partido, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Quando o corpo dele foi partido, não é uma figura de linguagem. Ele foi verdadeiramente partido naquela cruz. Seu lado foi ferido naquela cruz. E doeu como doeria se fosse com você. O nosso Senhor é totalmente humano. Totalmente humano. Mesmo depois da ressurreição, nós cantamos um cântico que diz que em suas mãos as marcas do Calvário para sempre estarão. Queridos, hoje, se Deus abrisse de alguma forma os nossos olhos e nos permitisse ver a destra de Deus, nós veríamos um Jesus assentado lá, ainda ferido pelos nossos pecados. Esse foi o tamanho do esvaziamento. Por toda a eternidade, Ele carrega as marcas de quanto Ele nos amou. E para fecharmos sobre a humanidade do Senhor, eu só queria lembrar da importância disso. O Espírito, ele nunca se preocupou em esconder as limitações da humanidade de Jesus. No Evangelho, nós vamos ver Jesus em toda a limitação da sua humanidade. Por quê? Para que hoje nós pudéssemos olhar para a Escritura e ver alguém como nós, que passou o que nós passamos, e que foi capaz de vencer aonde nós não vencemos, e entregou a sua vida por nós, e hoje Ele entende as nossas limitações. Toda vez que você se sentir limitado, toda vez que você se sentir fraco, cansado, insuficiente, saiba que Jesus entende. Ele conhece a tua estrutura.
E o texto de Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Esse texto é tão lindo, queridos, porque ele fala de um sistema religioso que era baseado em superioridade e hierarquia. Um sumo sacerdote, ele se considerava totalmente à parte de todo o resto. E Jesus, sendo verdadeiramente alguém separado dos pecadores, alguém superior a nós, o texto vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, a ele confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Algo que me ocorreu agora e eu sinto no espírito que eu preciso dizer. Alguém pode pensar assim, mas se Jesus não tinha pecado e nunca pecou, como é que ele pode se entender o que é eu que muitas vezes pequei, lidando com o pecado, eu que me sinto viciado no pecado, como ele pode entender? E eu quero só dizer uma frase de C.S. Lewis, que diz assim: você só entende verdadeiramente a força do exército alemão se você combater o exército alemão. Se você se deitar no chão e se render, você não entende a força que ele tem. E por isso Jesus é de todos os homens em toda a história aquele que mais entende a força do pecado, porque ele combateu o pecado até o fim e ele nunca se entregou. Então, se você acha que você conhece o pecado, sabe que Jesus conhece muito mais, porque ele nunca se entregou. Ele conhece a força com a qual o pecado vem contra nós, e ele pode te socorrer. Essa é a humanidade do Senhor. E eu queria falar essa segunda metade sobre a divindade de Jesus. Assim como nós vimos muitos ataques contra a natureza de Jesus, contra a humanidade dele, dizendo que Jesus não é homem, ele é uma figura, ele é um símbolo. Assim também existem muitos ataques contra a divindade de Jesus. E até hoje nós vemos uma variedade desses ataques. E uma variedade de mentiras. Por exemplo, religiões islâmicas vão dizer que Jesus é um profeta. É só um profeta. É um profeta importante, mas ele não é Deus. Judeus não messiânicos vão dizer que Jesus é um falso profeta. Testemunhas de Jeová, eles vão dizer que Jesus foi um mestre, mas eles não acreditam na Trindade. Então Jesus ele não pode ser Deus. Então o que Testemunhas de Jeová vão ensinar é que Jesus foi só um mestre. Os Mormons, ou os santos dos últimos dias que o Zé brincou, os Mormons, eles vão dizer que Jesus é um Deus menor. O Pai é Deus mesmo, e Jesus é Deus menor. É um exemplo para nós, para que nós possamos um dia nos tornar deuses também. Essa é a ideia que eles vão trazer. E os espíritas vão dizer que Jesus é um espírito superior. Ele é um espírito superior, um espírito que pode nos guiar, mas que não é Deus. Certo? Então existem muitos enganos. E reparem o seguinte: desde os dias de Jesus, haviam essas mentiras de que Jesus ele era só um profeta. Prestem atenção. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde os dias de Jesus, havia essa ideia de que Jesus era só um profeta. E hoje em dia,
Um dos pedidos que o Zé fez ao me chamar para trazer essa palavra hoje era ajudar nós a combater as mentiras. E um dos argumentos, então, mais usados para atacar a verdade da divindade de Jesus é o que nós chamamos de argumento do silêncio. Vão dizer que Jesus, ele nunca disse que ele é Deus. Ele nunca afirmou que ele mesmo é Deus. E alguém pode pensar assim, puxa, que besteira. É claro que ele disse. Diz lá em... Diz aqui em... fala em... E aí que pegam vocês. Porque não diz. Você descobre que isso é parcialmente verdade. Ele nunca disse essa frase, eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí o que vão fazer? Aproveitaram que te pegaram de um jeito assim, e aí vão dizer assim, e sabe o que mais? Lá em João 17:3, por exemplo, Jesus fala assim, que o Pai é o único Deus verdadeiro. Ou seja, o Filho não é. Jesus faz uma oração e ele diz assim, tu és o único Deus verdadeiro. Ou seja, o Filho não é Deus. E tu já não sabe mais o que acreditar. Então eu quero te ajudar, com toda a humildade, irmãos, a pensar sobre essas coisas. Ok? A regra número 1 de interpretação bíblica é que a Escritura não erra nem se contradiz. A Escritura não erra nem se contradiz. Esse é o primeiro passo. Então nós precisamos ver versículos como esse de João 17:3, por exemplo, à luz de toda a Escritura. O que diz toda a verdade bíblica? E por isso eu quero dar para vocês 2 evidências. Se vocês quiserem 3 evidências, ouçam no Spotify. 3 provas de que a Escritura afirma, declara, grita, expõe a divindade do Senhor Jesus. Apresenta com clareza inegável que Jesus não é só totalmente homem, como nós vimos, mas é totalmente Deus. Amém? Vocês vêm comigo nessa jornada? A primeira evidência, a primeira prova, é a evidência do ministério de Jesus. Por que Jesus nunca disse a frase, eu sou Deus? Que nós precisamos entender qual era o ministério de Jesus aqui na terra. O ministério de Jesus era o ministério do Messias. Era um ministério exclusivo para os judeus, para Israel. E os judeus não estavam esperando alguém que viesse dizendo, eu sou Deus. Mas eles estavam esperando alguém que pudesse dizer, eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Essa era a expectativa de Israel, encontrar o Messias. Isso estava claro para eles. E sabe o que mais estava claro para os judeus? Que esse Messias que eles esperavam era Deus. O Messias que Israel esperava era Deus. E eu quero ver 3 versículos com vocês. 3 versículos claros do Antigo Testamento sobre quem o Messias é. Portanto, Isaías 7:14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Quem é esse aqui? Jesus. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E lhe chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Essa é uma palavra do hebraico que quer dizer Deus conosco. Segundo versículo. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, eterno,
príncipe da paz. Então, mais uma vez, esse Messias que viria, ele é Deus forte, ele é Deus eterno. E por fim, um versículo que está em Salmos 110:1. É um salmo de Davi, e diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus usa esse texto para falar com os fariseus. Pedro usa esse texto no dia de Pentecostes. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. E eu quero mostrar para vocês, queridos, que a primeira palavra Senhor aqui é Yahvé. É uma palavra que Deus usa para falar de si mesmo no Antigo Testamento. E a segunda palavra, o segundo Senhor ali, é Adonai. E Adonai é uma outra palavra que Deus usa para falar de si mesmo no Antigo Testamento. O que esse texto está dizendo, queridos, é que Deus disse para Deus: assenta-te à minha direita. O que Davi está descrevendo, Davi era o Senhor, ele era o rei de Israel naquele contexto. E Davi sai de cena para descrever uma conversa entre o pai e o filho. Ele vai dizer: Yahvé disse para Adonai. Olhem a visão que Davi teve dos céus antes da vinda de Jesus. E nessa visão, ele mostra que o Messias que viria é Deus Adonai. Ou seja, segundo esses três textos que nós lemos, o Messias, ele é Deus conosco, ele é Deus forte, Deus eterno, Deus Adonai, ele é Senhor. E agora, com tudo isso em mente, eu quero que vocês abram comigo em João 4:25. João 4:25. Abre a tua Bíblia nesse texto. Lembrando, o Messias é Deus presente. O Messias é Deus forte. O Messias é Deus eterno. Pode deixar que eu tenho um slide aqui. Abre comigo em João 4:25. O texto diz assim: Jesus encontra uma mulher samaritana e ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. O que essa mulher está dizendo, mesmo sendo samaritana, ela tinha revelação de que o Messias viria, e ele traria o reino de Deus, e ele ele ensinaria tudo sobre Deus. E ela diz: eu sei que o Messias vai vir um dia. E a resposta de Jesus? Eu sou, eu que falo contigo. O que Jesus está dizendo quando ele diz: eu sou o Messias, ele está dizendo: eu sou o Deus presente que veio para estar com vocês. Eu sou o Senhor, eu sou Adonai, eu sou o Deus forte, eu sou o Deus eterno que vocês esperaram. Essa é a declaração de Jesus, Jesus declarando que Ele mesmo é Deus. Ainda um outro texto, uma discussão de Jesus com os fariseus. Eles dizem, ou melhor, Jesus diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Vendo-o, regozijou-se. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus, ele afirma que antes mesmo de Abraão, ele é. Esse eu sou é uma referência ao Deus que se revelou para Moisés na sarça, em Êxodo 3:17. Eu sou. Jesus está dizendo que ele é o Deus eu sou, que se revela para nós. A segunda e última, e aí nós nos encaminhamos para encerrar aqui. Nós vimos o depoimento do ministério de Jesus. Mas eu quero ver com vocês o depoimento das Escrituras. O que o restante da Bíblia fala sobre Jesus? O que o restante da Bíblia fala sobre Ele? O que os melhores amigos de Jesus falam sobre Ele?
O autor de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que Paulo diz sobre Jesus? De tantos versículos que nós poderíamos separar, o Espírito me dirigiu a esse. E ele diz que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Para Paulo, Jesus é o nosso grande Deus e o nosso Salvador. O que diz Pedro sobre Jesus? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, para Pedro, Jesus é nosso Deus e nosso Salvador. O que diz João sobre Jesus? Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Vejam essa frase: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Judas, esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Ele vai dizer assim que Jesus, ele é o nosso único e soberano Senhor. Só para nós fecharmos, aquela pergunta que ficou em aberto, como é que nós explicamos João 17,3? Jesus olha para cima e ele diz, o Pai é o único Deus. Como é que nós explicamos isso? Eu quero dar uma resposta rápida para vocês, como eu entendo. A primeira coisa, nós precisamos entender que um dos princípios fundamentais do relacionamento da Trindade é o princípio da humildade e da honra. Dentro da Trindade, é tudo um sobre o outro. Nada é sobre si mesmo, mas é sobre revelar e glorificar o outro. Por isso, quando Jesus esteve aqui, o ministério dele não era sobre criar e apontar setas para si mesmo, mas ele mesmo servir como uma seta que aponta para o Pai. Jesus vai dizer, eu não faço nada de mim mesmo, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O Pai é maravilhoso, o Pai é lindo, o Pai fala e eu obedeço, o Pai faz, eu também faço. O Pai é único, o Pai é fantástico, o Pai é maravilhoso. E aí o que acontece? Jesus morre, ressuscita, e aí o Pai manda quem? Quem que o Pai envia? O Espírito Santo. E aí o Espírito Santo escreve isso aqui sobre Jesus. O Filho é único. O Filho é maravilhoso. O Filho é um Deus glorioso. O Filho é todo poderoso. O Filho é fantástico. Porque na Trindade é assim, é tudo sobre o outro. Então quando Jesus está aqui, ele olha para cima e ele diz, o Pai é único. O Pai é lindo. O Pai é o único Deus. Porque o Pai é realmente único. Ninguém é igual ao Pai. E quando o Espírito vem, o Espírito diz, Jesus é único. Jesus é maravilhoso. Jesus é Deus, porque realmente Jesus é único. E ninguém é igual a Jesus. Então Jesus, ele é tão Deus como o Pai, tão Deus como o Espírito. E para nós encerrarmos, queridos, eu queria ler 2 textos com vocês. Primeiro, eu só queria lembrar que nós começamos lendo esse texto de João 1. E sugerir que é dessa forma que nós devemos nos achegar a textos como esse. O Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Filipenses 2 diz que Jesus existia em forma de Deus, e ele se esvaziou, e foi reconhecido em figura humana. Tamanho foi o seu esvaziamento por nós. E quando eu pensava nessas verdades, o Espírito me mostrou 2 versículos que eu nunca tinha visto dessa forma. E eu quero ler eles com vocês, e aí nós podemos orar. O primeiro deles, eu já tinha lido esses versículos, mas nunca dessa forma.
O primeiro texto diz assim, Pedro vai dizer diante dos seus opositores: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e do que nós somos testemunhas. Como nós só vamos mais uns 2 minutos, eu queria te pedir que tu prestasse realmente atenção no que diz esse texto. Como é que se mata o autor da vida? O próximo texto, e esse texto realmente ele me derrubou. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, e eu cansei de ler esse versículo, e eu nunca vi o que Deus estava querendo dizer aqui. Paulo está dizendo, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E a pergunta que eu faço mais uma vez: como é que se crucifica o Senhor da glória? É muito simples. Você só crucifica o Senhor da glória se Ele quiser ser crucificado. Senão não tem como. Se o Senhor da glória se entregar, você crucifica Ele. É por isso que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Porque na encarnação o Senhor da glória decidiu entregar essa vida preciosa por nós. O autor da vida decidiu dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E por isso, o maior mistério da encarnação não é entender a teologia de como duas naturezas podem coexistir em uma só pessoa. O maior mistério da encarnação não é entender o mistério da união hipostática. Para mim, o grande mistério da encarnação de Jesus é o mistério do amor. É aceitar que o autor da vida dê sua própria vida por alguém como eu. É entender que o Senhor da glória tenha se diminuído a ponto de ser colocado numa cruz porque Ele nos amou. E essas verdades deixam de ser só teoria quando podemos fechar os olhos e ver Jesus totalmente humano, andando em Israel, indo até uma cruz por amor a nós. E eu peço que o Espírito nos dê revelação nessa manhã do que isso quer dizer. E essa revelação ela venha com poder transformador sobre nós. E que ao olharmos para os elementos da mesa do Senhor diante de nós, nós possamos lembrar que esse Jesus totalmente humano e totalmente divino, através do seu próprio corpo, nos abriu acesso à presença do Pai. E isso nós celebramos nessa manhã. O corpo de Jesus foi partido para que nós pudéssemos ser unidos ao Pai. Quero orar com os irmãos. Querido Deus, nessa manhã, mais uma vez, a Tua palavra, ela penetra fundo nos nossos corações. Ao vermos, Senhor, que Tu te fez, sendo Deus, sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, Senhor da glória, te fizeste o servo, te fizeste o menor de todos. E morreste no nosso lugar. Para nos salvar. Porque nos amou. O Teu amor é tão grande, Jesus. E nós aceitamos e recebemos esse amor sobre as nossas vidas nessa manhã. Ao partirmos do pão, ao bebermos do cálice, que a Tua vida venha, Senhor, cheia de poder ao nosso coração. Em nome de Jesus.